Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui para a nossa segunda aula sobre definição dos G-Vida. A primeira aula nós falamos sobre a definição espiritual do G-Vida, que é comunhão, adoração, evangelização e edificação. Nessa segunda aula nós estaremos falando sobre a definição natural, humana do G-Vida, da forma com que o G-Vida deve ser conduzido, quais são os cuidados que nós precisamos ter com ele. Então, nessa definição, aí no início, na sua apostila está assim, uma definição de célula. Mas como eu disse, na primeira aula, todas as vezes que tiver a palavra célula, nós vamos substituir por G-Vida. Amém? Então, aí está escrito o seguinte, uma célula, aí vamos traduzir para G-Vida, é um grupo constituído de 6 a 16 pessoas, reunindo-se semanalmente para aprender como tornar-se uma família, adorar o Senhor, edificar a vida espiritual uns dos outros, orar uns pelos outros e levar pessoas ao Evangelho. Então essa é a definição. A definição física do grupo é a seguinte: por que a gente limita a quantidade de pessoas? Se você observar, Moisés, o grupo de Moisés eram 10 pessoas. O grupo de Jesus era 12 pessoas. E então fica mais ou menos um exemplo para nós, porque, e principalmente, Moisés e Jesus eram integrais no que faziam. E nós não. Nós temos os nossos trabalhos e ajudamos a cuidar da obra do Senhor. Somos chamados a cuidar da obra do Senhor juntamente com o Espírito Santo, que nos capacita para isso. Mas nós não temos condições de ficar o tempo inteiro cuidando das pessoas. Nós precisamos cuidar das nossas famílias, cuidar dos nossos trabalhos e assim por diante. Então nós não temos essa disponibilidade de tempo, de dedicar tempo para muita gente. Então o meu conselho para vocês é que o grupo tenha qualidade e não quantidade. Porque um grupo de 5, 6 pessoas bem trabalhado, ele produz mais do que um grupo de 20 pessoas que não é trabalhado. Ou seja, se você pegar essas pessoas que você tiver abraçando elas e cuidar e dedicar tempo, oração, serviço para essas pessoas, você vai ter discípulos sendo formados. Agora, se você juntar um grupo uma vez por semana apenas e ali orar, e ler a palavra, você vai formar evangélicos. Você vai formar pessoas que vão conhecer uma parte da Bíblia e vão ser ministrados por você. Mas você não vai conseguir gerar o discipulado de Cristo na vida dessa pessoa. Porque para você fazer uma pessoa, para você ajudar no trabalho de uma pessoa a ser discípulo de Jesus, exige-se dedicação. Assim como alguém já dedicou na nossa vida um dia, nos ajudou, nos carregou, andou conosco, tirou as nossas dúvidas, como pessoas andam conosco até hoje, né? Nós que temos pessoas que nos acompanham, como nós temos o nosso pastor que está do nosso lado, nos ajudando, até hoje, ajudando a gente a ser discípulo de Jesus. Então a gente precisa fazer isso com as pessoas. Então o importante não é um grupo grande demais. O importante é a qualidade desse grupo. Mas com qualidade, automaticamente o grupo cresce. Né? Quando há qualidade, o grupo vai crescer. Só que aí você vai estar formando pessoas para depois estar multiplicando esses grupos e assim produzindo novos grupos para esse processo, para esse programa do G-Vida. Então, a definição natural do grupo é a seguinte: em primeiro lugar, serviço. Você precisa dedicar tempo em ajudar essas pessoas no dia a dia. Você, como eu disse na aula passada, você tem que, nesse grupo, nós somos servos. Nós temos que servir as pessoas. Está pronto para servir. Tem um ditado popular que se diz que aquele que não vive para servir não serve para viver. Então, nós precisamos servir as pessoas. Em segundo lugar, acompanhamento é a chave principal para você formar, para você ajudar na formação de um bom discípulo. Acompanhar dia a dia o crescimento espiritual das pessoas, ter esse discernimento, quanto as pessoas estão crescendo, quanto as pessoas estão desenvolvendo. Direcionamento essencial para o grupo, você direcionar as pessoas, dar uma direção para elas.
As pessoas vão chegar no grupo totalmente sem direção. Você precisa ser o GPS de Deus na vida dessas pessoas. É Deus quem vai definir, mas a voz que vai falar para essa pessoa: siga a direita, vira à esquerda, faça o retorno, é você que Deus vai usar, tá? Eu peço a Deus que não tenha aquela vozinha chata daquela mulher do GPS, né? Porque todos vocês têm a voz linda, maravilhosa, então vocês vão saber direcionar as pessoas da forma certa. E em quarto lugar, é um grupo de prestação de contas. Se você não quer prestar conta, você não pode assumir compromisso. Se você quer fazer tudo do seu jeito e não quer prestar conta a ninguém, você não serve para ser líder. Você serve para ser chefe. Agora, líder não, líder presta conta. Deus prestava conta, Jesus prestava conta para Deus. Os discípulos prestavam conta para Jesus. E assim foi uma corrente, foi uma cadeia, vamos dizer assim, de prestação de contas. E assim também somos nós. Se nós não estamos prontos para prestar conta, nós não podemos ser líderes, nós vamos virar chefe. As pessoas precisam prestar conta para vocês e vocês precisam prestar conta para nós. Prestar conta como, pastor? Prestar conta da seguinte forma: tem pessoas que escondem um problema e vivem a vida inteira com esse problema e querem continuar na frente de trabalho, liderando com esse problema, na frente de grupo. Tem hora que você precisa colocar para fora a sua situação, está com dificuldade, você precisa chegar e falar: eu estou com dificuldade nisso, eu não estou podendo liderar um grupo agora porque eu estou com dificuldade nisso, ou eu quero continuar liderando, mas eu preciso resolver esse problema na minha vida, eu preciso resolver isso. A Bíblia diz assim: confessai-vos uns aos outros e sereis curados. Tem hora que a gente precisa chegar perto de alguém e confessar uma dificuldade nossa. Como eu disse para vocês no primeiro vídeo que eu fiz, não na primeira aula, mas no primeiro vídeo, é lógico que você vai fazer isso com alguém da sua confiança, né? Mas você precisa prestar conta. E também, como eu disse para vocês, haverá relatório, fisicamente falando, humanamente falando, haverá relatórios e vocês precisam prestar conta desse relatório toda semana. No caso, uma vez por mês, das 4 semanas que se passaram. Depois eu vou explicar direitinho sobre o relatório. Então precisa ter prestação de conta. E o funcionamento do grupo? O funcionamento do grupo não é uma vez por semana. O funcionamento do grupo, ele é diário. Você vai ver na sua apostila aí, no final da página 8, está circulado aí, está em destaque aí, uma célula é muito maior que a sua reunião. Se a sua célula existe só no dia da reunião, então não é uma célula, é apenas um culto caseiro. Presta atenção nisso. Se o seu grupo é grupo só no dia da reunião, ele não é um grupo, ele é um culto caseiro. O seu grupo precisa funcionar todos os dias. Aqui ainda está especificando. Ele acontece todo dia, no shopping, no restaurante, numa caminhada, num lazer, nas casas, na escola, no trabalho. O seu grupo funciona todo dia, o seu grupo precisa funcionar. Todo dia você precisa estar compartilhando algo com as pessoas, tirando um tempo para dedicar a essas pessoas, nem que seja uma mensagem você precisa mandar para essas pessoas por dia, para as pessoas sentirem que você se importa com elas e que você está disposto a ajudá-las a crescer através de Cristo no Evangelho. Então, a gente precisa fazer esse grupo funcionar diariamente. Então, o grupo funciona dessa forma. Mais para frente estaremos falando sobre a multiplicação, mais para frente estaremos falando sobre o crescimento, como se faz o crescimento de um grupo. Então, hoje nós ficamos com a definição física do grupo: serviço, acompanhamento, direcionamento e prestação de conta. Deus abençoe vocês. Aqui a gente encerra a nossa segunda aula. Daqui a pouco teremos a nossa terceira. Deus abençoe.